Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje queremos meditar no tema deixaram tudo para servir ou seguir a Jesus. Quantos fizeram isso? Nós temos várias lições na Bíblia. Não estamos falando dessa de deixar bens materiais, nada disso. Estamos falando de deixar família, deixar sua cidade, seu conforto para seguir a Jesus Cristo, fazer a obra de Deus. Vamos ler um texto que se encontra em Lucas, capítulo 5, o verso 10 e o verso de número 11, que diz assim a palavra do nosso Deus. E de igual modo, também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Queremos meditar nesse tema, deixaram tudo para seguir ou para servir ao Senhor Jesus Cristo. Essa história é interessante. Veja aí a partir do verso de número 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhes afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Primeira grande lição aqui para nós. Para você ter coragem de deixar as coisas desse mundo para seguir Jesus Cristo, é primeiro parar para ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quanto você tem gasto com leitura, com boas mensagens, bons pregadores que existem muitos aí hoje, graças a Deus, bons pregadores. E hoje, depois da pandemia, muitas mensagens sendo colocadas aí, as lives sendo feitas. Então, até eu comecei a gravar, coisa que eu não gostava. Então elas estão aí hoje no YouTube, já são dezenas, centenas de mensagens já. Daqui a pouco, quase 1000 já estão aí no YouTube. Então, quantas pessoas, quanto tempo você tem gasto em ouvir a palavra de Deus? Aqueles homens, primeira grande lição nesse contexto aqui, eles pararam para ouvir. Antes de tomar a decisão de largar tudo e seguir Jesus, eles pararam para ouvir. Você já parou para estudar? Você já parou para dedicar um tempo ao estudo? Alguns anos atrás, quando eu me converti, cheguei na Bahia, eu tinha um ritmo de leitura. Eu lia cerca de 50 páginas por noite, mas não era a noite inteira não. Eu começava a ler tipo 11 horas, 11h30 da noite, e aí eu lia 50 páginas de um livro. Pegava um livro de 200 páginas, em 4 dias terminava. Quando a leitura estava boa, eu avançava um pouquinho no horário, um pouquinho mais na madrugada, aí eu lia 100 páginas, 100 e tantas páginas, quando a leitura estava boa, eu não queria parar, e eu avançava. Isso eu fiz durante anos na minha vida. Anos e anos eu tinha esse ritmo de leitura. Antes das 11 eu tinha minha leitura bíblica, tinha os deveres, estava no seminário, fazendo as tarefas, etc. Preparando coisas para o outro dia do trabalho também secular, eu não era pastor, tudo isso tinha naquele período. Mas depois desse horário eu parava, pegava um livro, aí lia 50 páginas por noite. Nisso eu li milhares de livros, muitos livros. Livros finos, livros de uma espessura maior, livros já de uma espessura bem avolumada, mas aprendi a ler e gostar da leitura. Você tem parado para ler, para ouvir a palavra de Deus? Primeira grande lição aqui, para deixar tudo e seguir Jesus, é preciso parar para ouvir. Segunda grande lição, depois de ouvir, é preciso trabalho. Olha o versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Depois que eles ouviram, eles agora tinham que pescar, tinham que trabalhar. Interessante que eles não tinham conseguido pegar nada naquela noite. Não tinham conseguido nenhum peixe. Mas Jesus disse, vá, pegue, lance as redes. Depois que ouvimos, irmãos, a mensagem, depois da nossa conversão, o que cabe a nós agora? Trabalhar. Servir a Deus.
Se eu não sou um missionário para estar na linha de frente, mas na minha igreja eu sou um missionário. Na minha igreja eu estou trabalhando, na minha igreja eu estou preocupado com os missionários, na minha igreja eu estou ajudando os missionários, na minha igreja eu estou ajudando o crescimento, estou ajudando o pastor, estou ajudando a obra. Nós encontramos hoje um grupo tão grande de pessoas tentando atrapalhar os ministérios pastorais do que pessoas para somar. E você como crente deve estar lado a lado com o pastor, olha, pastor, estamos juntos aí, vamos resolver toda essa situação, sempre, até o fim. Deus colocou o pastor ali, a igreja voltou e colocou o pastor para glorificar o nome do Senhor. Então é sua função estar lado a lado com ele. Se você não pode trabalhar lá na linha de frente, lá na China, lá na Índia, lá nas aldeias, não, você trabalha então na sua igreja. Mas olha, depois que eu vi, você tem que trabalhar, tem que obedecer. A sequência aí do versículo de número 5 diz assim, ó, e respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eles ouviram, agora ouviram a palavra do Senhor, eles deveriam trabalhar, eles não tinham pescado nada, mas Pedro disse, sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro resolveu obedecer. Pedro obedeceu, mesmo não tendo pescado nada aquela noite inteira. Poderia ser, Senhor, não tem peixe hoje, não está bom para peixe, não adianta o Senhor falar. Ele apenas obedeceu. Ele ouviu, agora, hora de trabalhar, ele apenas obedeceu. O trabalho pode parecer árduo, obedeça. Se Jesus mandou fazer, faça. Não importa, a ordem é do Senhor, então nós devemos fazer. E algo aconteceu, né? Depois que, quando a gente obedece, quando coloca como prioridade as coisas de Deus, logo algo aconteceu. Veja o verso de número 6. E fazendo isto, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pegaram tantos peixes. Quando você ouve a palavra de Deus, coloca Deus em primeiro lugar, obedece, vai cumprir o trabalho, vai trabalhar, as bênçãos vêm. As bênçãos de Deus são derramadas sobre você, sobre sua família. As bênçãos estão prontas. Basta você obedecer. Basta você seguir o Mestre. Basta você acreditar. E você verá as bênçãos do Senhor. Depois destas tantas bênçãos, o coração de Pedro estava dizendo assim, volta lá agora e humilha-te diante do Senhor, porque você estava querendo duvidar. Veja o versículo de número 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pedro voltou, agradeceu. Pedro reconheceu que era um pecador. Reconhece hoje, onde você está ouvindo esta mensagem, que você é um pecador e precisa de Jesus Cristo. Reconhece que você não pode nada, reconhece que você não pode alcançar a salvação sozinho. Você precisa do Mestre. O único meio de morar com Deus, o único meio de entrar nos céus é o sangue precioso de Cristo. Reconhece. Pedro reconheceu. Senhor, eu sou um homem pecador. Eu cheguei até a duvidar por um instante dentro do meu coração. E agora eu estou vendo a mão do Senhor. Obrigado. Faz isso esta noite. Não espera pelo amanhã. Reconhece que você deve ser um instrumento que você não está sendo. Reconhece que você não está servindo. Senhor, me ajuda. Eu sei que eu não estou fazendo a obra que deveria fazer. Reconhece, faz igual Pedro. Ele parou depois das bênçãos e reconheceu. Você tem recebido tantas bênçãos, você está com saúde, em plena pandemia mundial, você com saúde, você não vai usar tua saúde para servir a Deus? Reconhece. Você vai esperar cair doente para falar, Senhor, me ajuda. Eu te ajudei tanto tempo, eu queria te usar e você não queria. Você sempre recusou. Agora que você está doente, vem me clamar, eu sei que você não vai servir. Faz agora enquanto você está com a saúde. Aproveita o momento, aproveita o presente. Amanhã pode ser tarde demais.
É interessante depois de ouvir, colocar Deus como prioridade, obedecer a palavra, vieram tantas bênçãos, tantas bênçãos. O verso 9 e o verso 10 diz assim, ó, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E eles tomaram a decisão certa. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Olhe, não perca as bênçãos de Deus. Se você parar para ouvir, se você obedecer, se você sair para trabalhar, as bênçãos de Deus serão tantas como que aconteceu aqui no texto. O barco deles, eles não tinham conseguido pescar nada a noite inteira. O barco deles não teve condições de suportar todos os peixes. Eles tiveram que chamar outro barco e quase afundaram o outro barco de tantos peixes. Olha, quando você obedece, Deus é prioridade. Quando você faz missões, quando você deixa tudo para seguir Jesus, as bênçãos vêm de tal maneira que transborda para você ajudar os outros. Olha, sobrou peixe para ajudar todo mundo, sobrou para os outros pescadores. Assim é o nosso Deus, assim é o soberano. Se você realmente acreditar, se você realmente viver, deixa tudo hoje, segue Jesus Cristo. Deixa essa vida mundana. Deixa essa vida no meio das drogas, abandona isso. Deixa essa vida de bebedeira, de prostituição. Olha para Jesus Cristo. E você, crente, é hora de ser pescador de homens. Deixe teu passado. Vamos ganhar almas para Jesus Cristo. E as bênçãos serão abundantes, se realmente cremos. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos, Deus, pela oportunidade de servir ao Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de um dia ter tomado a decisão de seguir teu Filho Jesus Cristo. Obrigado. Continua nos ajudando, ó Deus, que como servos do Senhor venhamos ser bênçãos, bênçãos para a tua glória. Abençoa esses lares, ó Deus, a mensagem que venha ser expandida, ó Deus, em muitos lugares para a glória do teu nome. E que as pessoas que estão ouvindo e assistindo venham ser edificadas. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.